ler alguns versículos e depois a gente vai explicando a respeito, tá? Daniel 10, 13. Primeiro, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que acontece aqui? Daniel enfrentou resistência espiritual. Então, todos nós vamos enfrentar algum tipo de resistência. Então, o que mostra aqui em Daniel 10, 13? Que ele orou, pediu a Deus pela vida dele e ele enfrentou resistência. A oração dele demorou 21 dias para que ele obtivesse a resposta. Ele já tinha sido ouvido, ele já tinha sido atendido. A minha oração e a oração de vocês já foi atendida. Ela já foi ouvida neste exato momento. Mas o que não tinha acontecido? A resposta não tinha chegado. E quantas são as vezes que nós oramos, não obtemos a resposta a princípio, e qual é a vontade de animar, de não continuar? Então, o que tem que haver da nossa parte? Resistência. Mas agora vamos aqui a Gênesis, por favor. Depois vocês podem marcar essas passagens. Um outro tipo de resistência. Gênesis 37, versículo número 4. Diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O que aconteceu aqui? Os irmãos de José resistiram a José. Então a primeira resistência que a gente tem é a de Daniel, que vai orar e a resposta demora por 21 dias. A segunda resistência de José. José era um sonhador, o filho querido de Jacó. O que acontece com José? Como ele tinha sonhos, como ele tinha planos, tinha ambições, ele contou isso para os seus irmãos. Os irmãos passaram a odiar José. De onde ele menos esperava, veio resistência. O que os irmãos fizeram? Venderam José e disseram para o pai Jacó que o irmão tinha sido morto por um animal e tinha se perdido. Vamos ao terceiro e último exemplo. Você vai lá em 1 Samuel 16, por gentileza. Eu quero ler os versículos para vocês entenderem. Versículo de número 11. 1 Samuel 16, 11. Assim, fez passar Jessé. Olha só, perguntou Samuel a Jessé, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, qual foi a terceira resistência que a gente tem? Do próprio pai de Davi. Então, quando o profeta foi à casa, é como se o presidente estivesse chegando na nossa casa. Então, o presidente chegou lá na nossa casa. O que é aquilo? É um sinal de que, meu Deus, olha o privilégio que nós tivemos de receber tal autoridade. Era o profeta, chegou naquela casa. Então, o que acontece ali? Os irmãos de Davi, principalmente o seu pai, não chamou ele. Quer dizer, o próprio pai de Davi fez o quê? Ignorou o filho. Então ele enfrentou resistência dentro de casa. Então, vamos lá, gente, a esses três pilares. Quais resistências nós vemos aqui? Primeiro, nós vemos a resistência que Daniel enfrentou espiritual, de não ter tido uma resposta imediata. Então não fique aflito, não fique aflita quando você não recebeu uma resposta imediata. Aquilo não veio agora, aquilo não chegou agora. O que Daniel fez? Continuou orando. Veio Miguel, aí entra o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Veio então Miguel e ajudou a Daniel
E a resposta chegou. É o que aconteceu. Não pare, mesmo que você enfrente resistência, mesmo que você enfrente contratempo, mesmo que você enfrente luta, não pare, continue em frente. Você vê no episódio de José o que acontece com José? Os irmãos dele ficaram com raiva dele porque ele estava se destacando. Quando você começa a se destacar, quando a sua vida começa a evoluir, quando você melhora como pessoa, como ser humano, você passa a não ter mais dependência das pessoas. Se elas gostam de você, bem. Se elas não gostam também, você não vai se importar, aquilo não vai te fazer mal, aquilo não vai te afetar. Se tem gente que está torcendo por você, ótimo. Se também não tem ninguém torcendo por você, ótimo também, você vai seguir. Mas você tem que entender que esse tipo de resistência vai acontecer. Pessoas vão resistir a você. E no caso de José, eram os próprios irmãos. Quando que você imaginaria que uma pessoa próxima a você iria lhe apunhalar? Quando que ele imaginaria que os irmãos iam fingir um homicídio, que ele tinha sido comido, ou morto, ou seja, um assassinato, seja lá o que for, para dizer para o pai que José morreu? E aí você vem com Davi. O pai então chama os 7 irmãos, porque o pai não via em Davi condições. Pode ninguém ver condições na sua vida, mas Deus está com você. Deus está com a gente aqui, pessoal. Onde estivessem 2 ou mais pessoas, ele estaria ali. Ele está aqui conosco. Então, quando você enfrentar esse tipo de resistência, lembre-se, isso vai acontecer lá no trabalho, vai acontecer em casa, vai acontecer com pessoas, vai acontecer com coisas futuras que você pretende. Não se abale com isso. Deus colocou dentro de nós uma mensagem para que nós possamos fazer chegar a outras pessoas. Você acha que o mal quer que essa mensagem chegue? Não. Então nós vamos enfrentar resistência. Aí você vai lá agora a Tiago, por favor, para a gente concluir. Tá bom, eu estou enfrentando resistência, mas o que eu faço para vencer esse tipo de resistência? Tiago é depois de Hebreus, é lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, você vai encontrar Tiago. Tiago 4:7, ou aí na sua Bíblia como livro, ou aí no celular, você encontra. Tá? Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que acontece? Como que eu vou vencer a resistência? Me sujeitando a quem? A Deus. Então, qual resistência que você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado? É uma resistência espiritual? Então eu vou continuar perseverando na minha oração, insistindo na minha oração, insistindo naquilo que eu quero. É uma resistência que eu estou enfrentando com familiares. Então eu não vou depender da aprovação de ninguém, não espere por ninguém. Eu estou me sujeitando a Deus, mas resisto ao diabo, porque o diabo está por detrás para tentar atrapalhar. Como que vem isso? O Salmo também diz o quê? Que nós devemos cuidar com os dardos inflamados do maligno. Quais são esses dardos? Esses dardos são os pensamentos negativos. Então os pensamentos negativos vão vir. Você não vai conseguir, você não pode, não vai dar certo, você não é capaz, já passou da idade, não chegou na idade. Deus não te ouve, Deus não te atende, Deus não é com você. Resista a esses pensamentos e isso vai fugir de você. Isso tem que acontecer. E aí entra o episódio de Davi, que o próprio pai não acreditava nele. Não fique triste quando alguém não acreditar em você, não apostar em você, falarem de você. Sempre que você começar a se destacar ou você passar a não depender mais da opinião dos outros, as pessoas vão te criticar. Porque você não precisa, elas não sabem mais o que está acontecendo na sua vida. Você não conta a sua vida para as pessoas só sabem da minha vida o que eu quero ou o que eu deixo elas saberem.
Então não conte da sua vida para quem não vai estar com você lá no futuro. Tem gente que não vai estar com você lá atrás, gente. Não conte da sua vida para essas pessoas, não fale da sua vida para essas pessoas. Mantenha-se firme, mantenha-se de pé, mantenha-se firmado com Deus e lembre-se disso aqui, eu vou resistir ao diabo, tem que haver resistência. Como que eu faço isso? Com oração, com a leitura da Bíblia, com a minha comunhão diária com Deus. Você não pode estar em um encontro todo dia, você tem filhos, tem trabalho, tem atividades, tem negócios para resolver, mas você pode todos os dias estar conectado com Deus em oração. Primeira coisa que você faz ao acordar, conecte-se com Deus. Por que nós temos feito uma live todos os dias, logo pela manhã às 6h23? Qual o objetivo? É a gente já começar o dia com Deus. Começar o dia conectado com Deus. E para a gente concluir, por favor, vá ali a Crônicas, 2 Crônicas. Hoje eu quis ler bastante para ficar gravado para você. 15:7. 2 Crônicas 15:7. Quando veio a mensagem para Asa, disse assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então o que a gente tem que fazer para vencer essa resistência que a gente vai encontrar? A gente tem que ser forte e não desfaleça suas mãos. Não para, porque nós vamos chegar onde nós queremos. Então guarde isso, gente. Você vai enfrentar resistência espiritual, você vai enfrentar resistência por parte da família, você vai enfrentar o desprezo de pessoas que você não esperava. Mas lembre-se, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que sair daqui com a palavra, porque quando você enfrentar uma luta, é a palavra que vai vir na sua mente. Eu me lembro de Daniel, eu me lembro de José, eu me lembro de Davi. Eles resistiram. E está escrito lá em Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu resistir, esse mal vai fugir da minha vida e não vai ficar nos meus caminhos. Mas o que eu tenho que fazer para resistir? Eu tenho que me fortalecer. E é o que a gente vai fazer agora. Se fortaleça em Deus, se fortaleça na sua comunhão, mantenha-se firme mentalmente, gente. É muito importante que você esteja mentalmente bem, que a sua cabeça esteja boa. Por isso que nós temos batido na tecla, desde que a gente terminou o ano do projeto. Saúde física, saúde emocional, que é mental, saúde espiritual. Sua família, sua vida financeira e os seus propósitos para que você prospere com propósito e você tenha uma vida de qualidade. Então não se esqueça, você vai enfrentar esse ano resistente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser resistente. E como que eu sou resistente? Quando eu estou ligado com Deus.